Oi, gente amada, tudo bem? Bem-vinda ao canal Yoga da Sá. Hoje eu vim aqui com mais uma reflexão que, na verdade, é uma vitória minha, que eu gostaria de compartilhar aqui no canal, que eu queria contar para vocês como eu consegui colocar em prática o aparigraha, o não apego, né, por uma pessoa, porque eu passei por uma ruptura recentemente. E quando a gente passa por uma ruptura de relacionamento, a gente percebe, né, o quão apegada a gente era para aquela pessoa, porque o apego que faz a gente sofrer, não é o amor, né, porque o amor é livre. E eu queria começar contando para vocês uma parábola budista muito bonita, que é uma das minhas preferidas, que tem tudo a ver com a forma que eu consegui colocar esse desapego em prática e seguir em frente, que é o que a gente tem que fazer na vida, né? Porque tudo é impermanente, as relações também são. Então as pessoas entram e vão, e a gente tem que aceitar esse momento e seguir em frente. Mas não é tão fácil quanto parece na prática, né? E, bom, eu vou começar por essa parábola, depois eu conto como eu consegui colocar isso em prática. Então tinham dois monges numa época muito remota, muitos séculos atrás, um mais velho e um mais jovem, e eles fizeram votos que eles não podiam conversar, tocar, falar em nenhuma mulher, né? Esse era um dos votos que eles fizeram, para eles se tornarem monges. E eles estavam fazendo uma caminhada, acredito que de volta ao monastério, e estava uma chuva torrencial, uma parte dessa caminhada, e tinha um rio no meio, um córrego, um riozinho no meio, e estava uma correnteza muito forte, e eles se depararam com uma mulher ali muito bonita, com um kimono muito bonita, cheio de adereços dourados e tudo mais. E eles perceberam que a mulher estava ali em pânico, parada, assim, estagnada, porque ela queria atravessar e estava com medo de ser arrastada pela enxurrada e de arruinar aquele kimono maravilhoso, com aquele monte de barro, enfim. E eles perceberam o pânico da mulher. O monge mais jovem virou a cara, assim, fingiu que não viu, tipo, deixa essa mulher lá longe de mim, né? O mais velho, pelo contrário, percebendo a situação, chegou perto dela e falou: sobe aqui. Ela subiu, atravessou a mulher e os dois continuaram, deixou a mulher na margem, os dois continuaram a caminhada por mais umas 4 horas. E dentro dessas 4 horas, era nítido que o monge jovem ficou muito incomodado com aquela situação. Ele estava ali se remoendo, ele estava muito angustiado com aquilo. Na cabeça dele ele pensava: meu, como é que pode, né? Como é que ele fez isso? Como é que ele infringiu essa regra tão importante, né? E chegou uma hora que ele não se aguentou mais. Daí passou mais essas 4 horas, assim, ele falou para o monge mais velho: preciso falar uma coisa, não estou aguentando. Daí o monge mais velho, super sereno, falou: o quê? Né? Ele falou: por que você fez aquilo? Você infringiu a regra, né? Você tocou naquela mulher, você sentiu o perfume daquela mulher, você conversou com aquela mulher, né? E daí o monge mais velho, com toda a serenidade do mundo, olhou para ele e disse: meu irmão, meu amigo, eu deixei a mulher naquela margem do rio há 4 horas atrás. Por que você ainda está carregando? Ainda está carregando, né? E daí o monge mais jovem fez: uau! E era isso mesmo, né? A gente tem que... E essa parábola ilustra muito isso, né? Quando acaba um relacionamento, alguma coisa, você tem que deixar a pessoa ali na outra margem e seguir em frente, não ir carregando. E eu percebi que eu ainda estava carregando essa pessoa, o restante do trajeto, que eu não tinha deixado na margem do rio. E eu me perguntava: nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Não é tão fácil quanto parece, mas a vida está me dando essa oportunidade de colocar esse desapego em prática. Porque se eu quero evoluir espiritualmente, eu tenho que me livrar de todos os apegos e desejos, né? Que é o que faz a gente sofrer, né, nessa existência. Porque eu quero aprender a fazer isso. E fui meditando, fazendo meus kriyas pranayamas, que depois quem quiser conhecer a técnica me fala, que eu mando nos comentários, que eu mando o site do lugar que fiz minha iniciação. Então meditei muito, refleti muito,
pedi muito a essa força cósmica maior, Deus ou como você chama, né? Para me orientar, para falar como é que eu vou deixar essa pessoa na margem do rio e seguir em frente, né? Como o monge mais velho fez. Eu não quero ser o monge mais novo que estou carregando aquilo ali comigo, que é uma bagagem desnecessária, né? Porque o lugar do passado é no passado. E eles falam muito isso, o budismo, né? Que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Você vai sentir a dor da ruptura, você vai, né, sentir aquela dor, mas depois é a vida que segue. É você deixar o passado no passado e ficar no seu presente, porque o futuro também não adianta. E a mente, o que a mente tenta fazer? Que eu percebi que minha mente tentava fazer. Ou me puxar para lembranças do passado, ou fantasias futuras, né, com essa pessoa. E daí primeiro eu falei, peraí, passado no passado, futuro não existe, presente. Comecei a manter esse foco. E daí já deu uma melhorada quando eu comecei a fazer esse exercício, né, de ficar mesmo no presente. Quando vinha uma memória passada, eu colocava na gavetinha do passado. Quando vinha uma fantasia futura, eu descartava para a brisa e ficava, né, presente, presente, presente. Até aí tudo bem, mas eu ainda percebi que eu ainda estava carregando um pouco esse apego. E daí com as meditações, tudo, eu comecei a ter alguns insights, gente. Esses insights foram sensacionais, sensacionais mesmo. Um desses insights que eu tive, eu comecei a me questionar por que eu me apaixonei por essa pessoa, né? Porque a paixão vem com apego. O amor é uma coisa positiva, tanto é que eu ainda tenho amor por ele, acho que eu vou amá-lo o resto da minha vida, que é uma pessoa que a gente teve uma conexão muito especial. Mas o apego é diferente, né? O apego que faz sofrer, a paixão, aquela coisa. Por que eu me apaixonei por essa pessoa? Por que eu criei esse apego? Porque a gente sempre idealiza alguma coisa na pessoa, né? Primeiro porque ele foi um espelho para mim. Eu vi nele a tristeza que habitava em mim, que a gente tinha a mesma tristeza em comum, que nós dois estávamos em relacionamentos extremamente infelizes, né? Então teve essa questão do espelho, que a gente se identificou, e eu acho que a gente tinha uma conexão também de vidas passadas, que é difícil de acontecer, mas eu tenho certeza que eu tinha com essa pessoa. A gente se conectou imediatamente, mas teve essa questão do espelho, falando em relação ao apego, né? Porque essa conexão de vidas passadas não tem a ver com apego, é uma coisa bonita, é uma coisa de amor e é uma coisa que vai ter pela vida inteira, eu vou sempre amar essa pessoa. Mas em relação ao apego, que é a parte negativa, que é o que faz a gente sofrer, eu me apeguei porque eu idealizei nele, eu vi nessa pessoa um potencial de coragem muito grande. E uma das coisas que me fazem admirar um homem é a coragem. Eu sou alucinada por homem corajoso, porque eu acho que é isso que eu mereço para mim, né? Para minha vida. Eu quero um homem corajoso na minha vida. E eu vi nele esse potencial, que eu nunca vi em nenhum homem. Eu vi isso muito forte ali, latente. Eu sei que ele não tinha atingido todo esse potencial ainda, né? Porque é uma questão de evolução espiritual, mas eu vi esse potencial nele, desde o começo. E essa idealização, a forma que eu vi esse potencial nele muito forte, me fez me apaixonar muito. E essa admiração que leva tipo ao tesão, à atração, né? Que a gente tinha uma conexão muito forte, uma química muito forte. Então, o que me fez ter esse tesão, essa atração, esse desejo, que desejo também não é uma coisa boa de ter, porque ele leva ao apego, que leva ao sofrimento, foi essa admiração na coragem. E quando ele terminou comigo, quando teve essa ruptura, foi justamente por falta de coragem. É que ele não teve coragem de destruir uma estrutura, sair da zona de conforto dele. Faltou essa coragem. E daí foi esse insight. Eu falei, eu idealizava esse potencial nele, mas ele não desenvolveu esse potencial. E aquilo, me fez... quebrou esse castelo do desejo, sabe? Da admiração, porque você perde um pouco a admiração, né? Porque eu idealizei esse potencial de coragem que não se manifestou. E daí aquilo me fez né? Era isso que dava aquele desejo, aquela coisa, tudo. E daí desmontou o castelo do desejo, na hora, porque você perde um pouco da admiração, né? Na verdade, 99% da admiração eu acho que vinha disso, que eu vi esse potencial de coragem, né? Que não foi despertada, não que ele não tenha, eu acredito que ele tenha, mas ele ainda não conseguiu despertar, né? Então daí isso já quebrou o castelo do desejo, o castelo, né?
Uau! E eu já percebi que eu tirei um fardo. Eu falei, acho que eu já deixei na margem do rio, mas faltava uma coisa para eu deixar. E daí depois de mais alguns dias eu tive outro insight. Eu percebi que quando a pessoa realmente ela quer ficar com você, além dela te escolher todos os dias, ela não titubeia na hora de fazer a escolha dela. Né? Ela não fica, será? Né? Ela não hesita. Né? E a hesitação também tem a ver com a coragem não manifestada, né? Com a falta da coragem, também está ligado a isso. E daí eu percebi que eu mereço uma pessoa que não titubeia, que não hesite. A pessoa que for, que é o homem que eu espero que entre na minha vida, que eu quero para mim, ele não vai titubear. Né? Ele vai ter certeza, ele vai ter convicção. E ele vai conseguir externalizar todo esse potencial de coragem. Né, que é o que é excitante, né, pelo menos para mim, né, o que desperta meu desejo, meu tesão, tudo é esse potencial de coragem em ação, que isso não foi despertado. Então, o fato de titubear para fazer a escolha, né, a dificuldade de tomar uma decisão, tudo já mostra que não era uma pessoa que veio só para desempenhar um papel e ela tinha que partir. E o papel dele foi importantíssimo, porque ele conseguiu me tirar de um relacionamento muito triste, muito frio, né? Então eu vinha de um relacionamento anterior que eu tinha zero afeto, né? E ele veio e ele me deu presença, só que ele me deu migalhas dessa presença. Só que como eu tinha zero afeto, aquelas migalhas pareceram muita coisa. Para mim era tudo, né? Porque eu não tinha nada. E eu só consegui ter esse terceiro insight de fora, depois de meditando bastante e percebendo, eu falei, nossa, eu estava super contente, mas com migalhas, né? E eu não mereço migalhas, né? Se eu posso ter muito mais, se eu posso ter um homem por inteiro, um homem que consiga externalizar essa coragem. Né? Daí você passa a questionar até o amor da pessoa, né, por você, né? Acredito que também, talvez eu até possa ter amado, mas esse amor é suficiente? O amor que não externaliza essa coragem que eu quero para mim, que eu idealizo num homem, né? Que a pessoa ela tem o potencial, mas ela não conseguiu chegar ao máximo desse potencial, né? E acredito que um dia ela possa conseguir, né? Porque todo mundo está num patamar evolutivo. E eu fiquei feliz por isso ter acontecido comigo. Eu entendi o que o universo quis me mostrar. Ele quis me mostrar que era uma pessoa que teve só um papel ali, específico, e ela cumpriu o seu papel e é hora de partir. E daí eu consegui deixar ir. Daí eu consegui, sabe, eu realmente senti que eu desapeguei e que agora eu posso seguir em frente, sabe, livre, leve, né? Tem um mantra que eu amo muito, que eu gosto muito de repetir, que chama Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Significa que todos os seres sejam livres e felizes, né? Que é o que eu desejo para ele, que é o que eu desejo para mim, que eu desejo para todos vocês, né? E cada um está numa evolução espiritual. E conforme a gente vai avançando nessa escalada espiritual, a gente vai mudando a nossa frequência energética, porque a gente não é esse corpo, a gente não é o personagem, a gente é energia pura, poeira cósmica, energia. E conforme essa energia vai mudando, essa frequência vai mudando, às vezes a outra pessoa não está na mesma frequência e é hora de que acontece a ruptura, para você encontrar uma pessoa que tem a mesma frequência. E eu consegui enxergar. Gente, eu consegui enxergar, isso foi muito libertador, né? Eu falei, nossa, primeiro que eu idealizei um potencial de coragem que não se manifestou, segundo que a pessoa titubeou, hesitou, não mereço isso, não quero isso, eu quero uma pessoa que me escolha todos os dias, né? Que tenha convicção, um homem que tenha convicção, né? Que é o que eu busco. E me fez perceber também que eu me basto, a pessoa, ela me trouxe muitos momentos felizes, isso é fato, é inegável, e eu vou amá-la para sempre, porque essa conexão que a gente tem de outras vidas, de amor, isso não vai mudar nunca, eu sempre vou amar, sempre vou desejar o melhor para essa pessoa, né?
Mas agora eu não tenho mais esse sentimento de apego, sabe? Que você precisa, que você necessita. Não, da pessoa. Eu tô me sentindo tão inteira, tão... o que eu sempre fui, né? E a gente vai, sem querer, a gente vai depositando, vai criando expectativas, vai... sei lá, depositando nossas carências, usando a pessoa como muleta emocional, né? E eu percebi que, tipo, eu cheguei num patamar que eu não preciso mais de pessoa nenhuma como muleta emocional. Que eu posso caminhar muito bem sozinha, que eu amo a minha companhia, eu amo estar comigo. Eu amo o ser que eu me tornei, né? Quem eu estou me encontrando, né? Na verdade, a gente está num processo constante de autoconhecimento. E eu estou aqui, acho que chegou um carro aqui. E eu estou nesse processo de me conhecer, de me descobrir. E eu estou cada vez mais próxima do meu self. E eu espero que ainda nessa vida eu consiga expandir essa consciência, senão eu vou morrer tentando. Mas eu tô nessa busca espiritual e eu queria muito compartilhar com vocês que eu consegui dar esse passo a mais. Eu consegui colocar em prática essa questão do desapego. Eu deixei esse homem lá na margem do rio e segui em frente. Eu não tô carregando ele ali aquelas 4 horas que nem um monte mais jovem. Jamais, né? Eu tô seguindo em frente, né? E cada um tem que arcar com as consequências das suas escolhas, né? Ele vai arcar com as dele e eu vou seguir em frente feliz, porque eu já me libertei. O apego ficou lá. O amor ele é para sempre, gente. O amor não machuca. O amor não dói. O amor não faz a gente sofrer. Você pode amar várias pessoas. Quanto mais você tem amor, quanto mais você dá amor, mais ele se multiplica, mais ele ecoa também dentro de você, né? O apego não. Os apegos e os desejos não, eles fazem a gente sofrer, eles criam uma dependência como se fosse uma droga. Você fica, quando você perde a pessoa, fica que nem uma sensação de abstinência. E eu posso dizer que eu não sinto mais isso, que eu estou livre. E agora eu quero me libertar de todos os outros apegos, então eu estou na meditação, eu estou pedindo para o universo me fazer esses testes. E teve uma coisa que aconteceu comigo no primeiro dia do ano, que foi um outro insight muito legal, que é em relação a um hábito enraizado que eu tinha, mas isso eu vou contar em outro vídeo, eu acho, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Não, mas eu acho que eu vou falar nesse. Eu tô com vontade de falar, vou falar. Vai ficar longo mesmo e foda-se. Quem quiser escutar, escute. Quem não quiser, desliga, né? No dia da virada de ano, eu fui passar o ano novo na casa dos meus... na verdade era na casa da minha tia, uma tia minha que faleceu, que meus primos, 2 primos meus estão morando lá, um que se divorciou recentemente e um outro primo que já era solteiro tudo e morava lá, e os 2 estão morando juntos nessa casa que era da minha tia, que é uma casa lindíssima, grande, com piscina, jardim e tudo mais, sauna, uma casa maravilhosa. E desde a minha adolescência tem um pedaço dessa casa que eu não consegui conhecer. Por quê? Por causa de um hábito enraizado, que é medo. Eu tenho vários hábitos enraizados, né, que você vai descobrindo, a meditação vai te mostrando isso, essas verdades, né? Ela coloca um espelho. E um desses hábitos meus era o medo. E esse pedaço da casa que eu não conhecia era justamente porque tinha uma escada, era bem no topo da casa, tem uma escada, sabe aquelas circulares, assim, que são vazadas? Aquela escada tipo um caramujo, assim, de ferro, que ela é toda vazada. E é uma escada daquela que dava até um subtopo da casa, onde você vê a cidade inteira. Assim. E eu nunca tive acesso a esse lugar, porque eu tinha medo de subir a escada. Eu não tinha coragem de subir a escada. Eu subia no máximo uns 3 degraus e já voltava, assim, tremendo, com o coração batendo muito forte. E daí nesse dia, e eu lembro que na minha adolescência também eu sofria muito, porque minhas primas, quando o sol da piscina acabava, elas subiam tudo pro rooftop, para tomar sol de costas lá, porque o sol ficava batendo lá até altas horas, e eu não ia por medo, né? E aquilo me deixava muito, muito, muito triste e frustrada.
E daí eu me deparei novamente na virada de ano com a escada da morte. Olha só como eu apelidei a escada, para você ver que não basta a gente sofrer, a gente vai lá e potencializa o sofrimento, porque a partir do momento que eu denominei essa escada a escada da morte, eu potencializei esse sofrimento, né, para mim mesma, né? Olha como nós nos tornamos nossos próprios algozes, né? Isso é uma coisa a se pensar. E daí, bem, a gente foi passar o ano novo. Daí meus primos falaram assim, não, vamos passar a virada lá em cima pra gente ver os fogos, pra gente ver a cidade inteira, bababá. Eu falei, ai meu Deus, falei pra eles, eu não vou conseguir subir a escada da morte, né, não. Daí meus primos, não, eu vou com você, eu seguro sua mão, eu vou na frente, o outro falou, eu vou atrás, mas você vai subir, vai todo mundo subir. Minha mãe, que é idosa, subiu, todo mundo subiu. Gente, só sei que eu também vou lá, né? Mas assim, aquele medo, eu olhei pra escada, gente, voltou tudo do passado, tudo. Todo aquele medo, aquela angústia, me deu vontade de chorar. Eu juro, me deu vontade de chorar. A escada da morte, meu Deus, né? Eu não quero. E daí eu não consegui subir, eu congelei. Daí a minha irmã, com a minha sobrinha no colo, ainda, olha, ela ia subir com a criança no colo, ainda, né? Mais apavorante, né, na minha cabeça. Ela, vai, eu vou com você, seguro na sua mão. Eu falo, né? E eu não fui. Eu fiquei lá embaixo, eu e minha tia. Tive a minha tia também que tinha medo, que ficou, mas todo mundo foi. Pelo menos minha tia ficou lá embaixo fazendo companhia, senão eu ia ficar sozinha lá embaixo na virada, né? Então fiquei lá com a minha tia querida, que também era medrosa como eu, e fiquei muito frustrada. E daí passou a virada do ano, tudo, fui para casa, daí eu fui meditar antes de dormir, de madrugada mesmo. E depois dessa meditação eu chorei muito. E eu falei, Deus, por favor, Deus, me liberta desse hábito enraizado. Eu percebi que era um hábito enraizado, né? Esse medo. Eu acredito que se você colocou essa escada de novo no meu caminho, depois de tantos anos, é que é um teste. Né, eu já consegui fazer o teste do apego, que eu consegui desapegar, colocar isso em prática, que eu achava que ia ser inconcebível nessa situação, e foi até mais simples do que eu imaginava. E agora tem essa questão do medo, né, que é um hábito muito enraizado. O que eu vou fazer? Né? Como é que eu não consegui, eu falei para ele, eu tô me sentindo impotente, eu tô me sentindo frustrada porque você colocou esse desafio no meu caminho e eu amarelei, eu não fui. E eu queria ter ido, eu queria ter começado o ano, né, tipo, vencendo esse medo, esse obstáculo, né, que dentre vários medos que eu tenho, é o menos pior, né, porque eu tenho medos muito piores que esse. E daí eu tive um insight no dia seguinte, na meditação do dia seguinte, daí eu acordei, meditei, daí eu chorei muito, né, daí dormi. Daí eu acordei, meditei e depois da meditação me veio um insight. Falou, Sabrina, ainda é o primeiro dia do ano, você vai voltar para essa casa hoje porque você vai curtir a piscina, a sauna, os primos, etc e tal, e a escada está lá. Daí eu falei, é a minha oportunidade e me deu uma coragem. Daí eu coloquei na minha cabeça, falei assim, eu vou subir a escada da morte e vai ser hoje. E daí a gente foi de manhã, eu e minha irmã, para casa do meu primo, e chegando lá só estavam meus primos, não tinha chego mais ninguém. E daí eu falei para esse meu primo, Zé, eu vou subir hoje a escada da morte. Continuei falando a escada da morte. Daí ele, vai lá, vai. Eu falei, mas eu vou sozinha. Eu quero, é um desafio meu, eu vou fazer sozinha lá quietinha, vou lá. Daí ele, vai lá, fica à vontade. Daí subi. Porque tem uma escada normal antes de chegar na escada da morte. Daí eu subi essa escada normal, daí chegou na escada da morte. Eu olhei para a escada olhou para mim, olhei para ela, daí eu falei, até que não é tão alta assim, né? Tem corrimão, né? Um pé na frente do outro. Gente, fui. Eu falei, eu vou sem pensar. Chegou na metade da escada, eu pensei em voltar. Eu falei, meu Deus, eu senti todo medo. E daí o que eu fiz? Ao invés de eu voltar para trás, que era o que o medo faz a gente fazer, desistir, eu respirei fundo, fechei os olhos e só senti. Da mesma forma que eu senti a dor da ruptura, deixei chorar, deixei sentir, eu senti o medo. Gente, o medo, ele dá um choque no corpo inteiro. Eu sentia meu corpo inteiro assim em choque. Eu falei, se eu vou sentir esse medo, eu vou te enfrentar, medo. Ele veio, ele me deu, eu senti naquele choque, meu corpo inteiro vibrava.
Um pé na frente do outro, um pé na frente do outro, para frente, nunca para trás, para frente, nunca para trás, e fui. E o medo lá. Eu falo, eu sou mais forte que você, medo. Pode vir. E ele lá. Eu venho. Foi tipo um descarrego. E daí, gente, quando eu cheguei nos 3 últimos degraus, eu falei, eu tô quase conseguindo. Quando eu cheguei lá, eu falei, uau, eu consegui. Fiquei muito feliz, muito feliz. Eu achei que eu fosse chorar nesse momento, mas eu não chorei, eu só fiquei muito entusiasmada. Daí eu corri que nem uma criança pelo lugar inteiro, explorei o lugar, que, gente, desde a adolescência eu queria conhecer. E eu não conhecia. Porque na infância eu frequentava essa casa, mas ela passou por várias reformas e esse rooftop aí surgiu, essa área do topo, né, da casa luxuosa, surgiu quando eu já era adolescente. E daí tinha um monte de planta lá, a vista era muito legal da cidade. E dava pra ver meu primo lá embaixo na piscina, o Elinho, meu outro primo. Deu Elinho! E ele desesperado achando que alguém tava batendo no portão lá fora. Alguém vai abrir o portão, e era eu lá em cima. Elinho! Ele não me via, né? Eu tô aqui, eu consegui. Ele não me via, muito engraçado. Ele, gente, alguém abre o portão, estão batendo no portão. E eu tava batendo lá em cima, tinha um negócio de ferro assim no muro, né? Até isso eu desconhecia. E daí eu fiquei apaixonada pelo rooftop lá da casa da minha tia. Daí eu falei, agora eu vou descer a escada. E a descida foi de boaça, gente. Pra mim o mais difícil foi subir. A descida eu fui fina, assim, normal. Porque eu acho que a adrenalina da subida tinha sido tão grande. E eu acho que meu medo maior mesmo é na subida, que a descida foi de boa. E daí eu desci a escada da morte, que não era mais escada da morte pra mim, graças a Deus. Agora é uma escada como outra qualquer. Na verdade sempre foi, né? Você vê que a gente que cria nossos medos. Eu que denominei ela assim, ela nunca foi a escada da morte, era apenas uma escada, né? Uma escada mais íngreme, um pouco mais arriscada, mas uma escada, né? É só você tomar cuidado. E daí eu descia a antiga escada da morte, eu tava no final da outra escada que dava para ela, e daí eu sentei no degrau, e daí veio o choro, veio o pranto. E eu chorei, mas eu achei que eu fosse chorar muito, gente. Mas foi um choro rápido, assim, um choro de alívio, sabe? Tipo, consegui. Eu consegui, eu sou capaz. Então, eu posso dizer que esse fim de ano de 2026 e de 2025 para 2026 está sendo muito especial para mim. Porque eu falo que Deus está sendo muito generoso, porque Ele está me mostrando os meus apegos e meus hábitos enraizados e está me dando a oportunidade de vencê-los e está me dando ferramentas para que eu possa fazer isso. E uma das ferramentas é essa força que a gente ganha com a meditação. Por isso eu digo, gente, medite. Eu acho que é a nossa única fuga. Porque é muito difícil a gente estar na carne, né? A gente está no corpo. É muito difícil. E você meditando, você lembra de quem realmente você é, que você é o espírito, você é a alma. Você não é esse corpo, você não é esse personagem, você não é esses medos malucos, esses desejos, esses apegos, esses anseios, você não é absolutamente nada disso. E você só percebe isso quando você medita. Olha que louco. Então eu recomendo para todo mundo, gente, medite. Porque senão você não vai quebrar a roda de samsara. A roda de samsara é esse ciclo interminável dos nascimentos e mortes. Você vai sair dessa vida, dessa existência, você vai entrar em outra existência, em outra existência, outra existência, vai nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. E aqui é o sofrimento, aqui é o purgatório, aqui é a grande escola, né, na verdade. E a gente está aqui para transcender isso e sair, é o Big Brother divino. Eu quero sair daqui, eu quero sair dessa matrix. E para isso a gente tem que evoluir e só tem uma forma, gente. Tem outras formas também, que são muito lentas. A mais rápida é meditar, então eu recomendo para todo mundo. Quem tiver interesse na técnica que eu aprendi, que me ajudou a entrar rápido no estado meditativo, que não é fácil, o estado meditativo é o estado sem pensamentos, né? Comenta nos comentários, eu quero a técnica, que eu passo o link do lugar que eu fiz a iniciação, você vai lá e você faz e você não vai se arrepender. Foi o maior tesouro que eu ganhei na minha vida. Porque graças a essa técnica da Kriya Yoga e graças às meditações, eu tô cada vez mais próximo de mim. E quando você se aproxima de você, você percebe que você não precisa de mais nada. Você já é completo.
Por que a gente deposita a nossa felicidade no que vem de fora, né? A gente é completo. A gente já tem tudo aqui dentro, tudo que você precisa, todo o amor que você precisa, toda a paz que você precisa, toda a felicidade que você precisa. É que a gente se confunde com o externo. E daí que vem a dor, que vem os apegos, que vem os desejos, que vem os hábitos enraizados. E continuo nessa escalada, né, gente? Ainda não cheguei no Mahasamadhi, que é o estágio final, né? Mas continuo tentando, sigo tentando e quero compartilhar parte dessa minha jornada com vocês. E esse vídeo de meia hora foi sobre isso. E sem mais blá blá blá, encerro por aqui, deixando um grande beijo, todo o meu amor, né? E mais uma vez o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam livres e felizes. Um grande beijo.